Sobrevivência animal. Decisão fatal entre predadores. Sibéria. Uma terra que não precisa matar para vencer. Ela apenas precisa esperar. Aqui, o frio não avança, não ruge, não persegue. Ele retira pouco a pouco a energia. Elimina cada decisão errada, cada passo desnecessário, cada minuto mais lento do que o necessário. Não há morte repentina. Há apenas pequenos desvios e consequências que chegam tarde. Uma caçada que chega tarde. Uma camada de gordura que ainda não foi acumulada. Uma pausa, quando deveria continuar se movendo. Entre o gelo branco infinito, todas as criaturas estão sendo observadas. Não por outro predador, nem por garras ou presas, mas pelo tempo. O tempo mede quanto tempo você consegue suportar a fome, quantos passos errados você pode dar e quanta energia você perde antes que o corpo comece a trair a si mesmo. Na Sibéria, não há espaço para corrigir erros. Há apenas uma pergunta que se repete todos os dias. Você ainda está no ritmo? Ou já está um passo atrás do inverno? Entre a taiga coberta de neve, uma sombra alaranjada permanece imóvel, sem se mover, a respiração contida, sem deixar rastros. É o tigre siberiano, o maior predador do norte. Mais de 3 metros de comprimento, mais de 250 quilos de peso. Mas na Sibéria, o tamanho não é uma vantagem. A energia é a verdadeira moeda. Cada passo na neve profunda queima milhares de calorias. Não por se mover rápido, mas porque a neve não sustenta. Ela engole cada impulso, forçando o corpo a trabalhar mais, apenas para manter o equilíbrio. Uma perseguição fracassada não é apenas perder a presa. É energia perdida que não pode ser recuperada. Na Sibéria, não existe o conceito de refeição gratuita. Se hoje não houver caça, amanhã o corpo ficará mais leve, não de uma forma vantajosa. A camada de gordura começa a diminuir. Os músculos reagem mais lentamente. Cada salto depois disso é mais fraco que o anterior. E, na Sibéria, basta enfraquecer um pouco para ser eliminado do ritmo da floresta. Não é preciso que um inimigo apareça. Basta que o inverno continue por mais alguns dias. Por isso, o tigre não se apressa. Ele espera. Não espera por uma oportunidade, mas pelo momento em que o custo é o mais baixo. Escuta a neve. Não os sons altos, mas as mudanças mais sutis no ritmo do vento e na superfície da floresta. Sente o cheiro do vento. Distingue rastros antigos dos recentes.
Lê se a presa está se movendo ou se acabou de sair do abrigo. Aqui, caçar não é uma ação, é uma sequência de cálculos. Um pequeno erro pode transformar aquele corpo gigantesco em um peso para si mesmo. A pelagem, com mais de 10 centímetros no inverno, não serve apenas para aquecer, mas para quebrar o contorno do corpo entre a luz e a sombra. As listras negras não se repetem. Cada indivíduo carrega um mapa único, não para ser reconhecido pela presa, mas para transformar a si mesmo em parte da floresta, até que seja tarde demais para perceber. A neve cede levemente. O corpo gigantesco se move, sem rugido, sem exibição. Apenas um avanço curto, um momento preciso. Sibéria. Quem sobrevive não é o mais forte, mas aquele que sabe esperar o momento certo. Mais ao norte, a floresta desaparece. Restam apenas gelo, vento e um vazio branco que se estende ao infinito. Este é o Ártico Siberiano. Um deserto sem areia, mas mais frio do que qualquer lugar da Terra. Nesse território que parece vazio, uma forma gigantesca se move lentamente. Urso polar, o maior carnívoro terrestre do planeta. Um macho adulto pode pesar mais de 800 quilos. Quando se ergue sobre as patas traseiras, ultrapassa os 3 metros de altura. Mas aqui, a força não decide tudo. A fome é a lei suprema. Sob a espessa pelagem branca, há uma pele negra evoluída para absorver ao máximo a fraca luz do sol. Mas o calor não chega de forma constante e o alimento nunca é garantido. A cada dia que passa, o corpo do urso consome dezenas de milhares de calorias apenas para se manter aquecido. Se não conseguir caçar, a gordura começa a ser retirada do corpo, não com um golpe único, mas a cada hora que passa. No Ártico, não existe uma morte violenta. Há apenas um esgotamento lento que ninguém vê. O urso polar não persegue. Ele observa. Os buracos de respiração das focas aparecem espalhados sobre o gelo. Alguns são usados apenas por poucos minutos por dia. Por isso, o urso espera, por horas, às vezes por dias, sem se mover, sem gastar energia. O corpo gigantesco é camuflado pela própria cor branca deste mundo. Aqui, a paciência não é uma escolha, é uma condição para sobreviver. A superfície do gelo vibra levemente. Um movimento quase imperceptível quebra o silêncio. O urso age, sem pressa, sem rugido. Apenas um golpe decisivo antes que a presa perceba.
No Ártico, não há espaço para hesitação. Só quem age primeiro tem o direito de continuar avançando sobre o gelo que derrete lentamente sob seus pés. Ao deixar o gelo, descemos. A luz se enfraquece. A direção se torna difícil de definir. Sob a camada de gelo do Ártico, existe outro mundo, mais frio, mais escuro e sem espaço para erros. Nas águas azul escuras, uma forma branco-acinzentada desliza. Narval, parente próximo da baleia beluga, uma das poucas espécies que escolhem viver a vida inteira em mares presos pelo gelo. A presa longa, em espiral, pode ultrapassar os 3 metros. Durante séculos, os humanos acreditaram que era uma arma ou uma forma de magia. Mas, sob estas águas frias, a presa não é usada para atacar. Ela é um órgão sensorial. Milhões de terminações nervosas permitem ao narval sentir as menores mudanças na água. Correntes, movimentos. A presença da presa no meio de uma escuridão quase absoluta. Aqui, ver não é suficiente. É preciso sentir o mundo antes que o mundo se feche. O narval pode mergulhar a mais de 1000 metros. Cada mergulho é uma aposta. A pressão aumenta, o suficiente para esmagar qualquer mamífero terrestre. Mas o perigo não está nas profundezas. Ele está acima. O gelo está em constante movimento. As aberturas de respiração podem se fechar a qualquer momento. Basta errar o tempo, o narval sobe à superfície e não encontra ar, sem saída, sem resistência. Resta apenas uma morte lenta, em silêncio. Por isso, o narval não apenas mergulha, ele aprende a prever o movimento do gelo, a posição das aberturas de respiração antes que desapareçam. Ano após ano, ele retorna à mesma região do mar. Não por segurança, mas porque memorizou o ritmo mortal deste lugar.
Em um mundo preso pelo gelo, o narval existe não pela força, mas pela capacidade de ler o futuro em poucos minutos, e às vezes em apenas alguns segundos. Entre a taiga e os vales gelados, há uma criatura que não pertence a nenhum grupo. Não vive em bandos, não domina grandes territórios, não é protegida pelo tamanho. Seu nome é Gulo. Menor que um lobo, mais baixo que um lince, apenas do tamanho de um cão médio. Mas na Sibéria, o tamanho não dita a posição. A atitude é o que mantém este ser vivo. Corpo baixo e robusto, patas largas, firmes na neve, músculos densos, como comprimidos. A mandíbula do glutão pode esmagar ossos duros como se fossem galhos secos. O olfato detecta carcaças enterradas na neve a quilômetros de distância. Quando a fome chega, o glutão não corre atrás. Ele caminha, mais de 40 quilômetros por dia, sozinho, sem pressa. Na Sibéria, a perseverança também é uma forma de ataque. O glutão não caça como o tigre. Não embosca como o urso. Ele espera o erro de outro, uma carcaça de rena abandonada, a presa já ferida, um instante de descuido. Ao enfrentar lobos, ele não recua. Diante de um lince, ele avança. Mesmo contra ursos, o glutão ousa se aproximar, ameaçar e garantir sua refeição antes de desaparecer. Não porque seja mais forte, mas porque não sabe recuar. O glutão sobe em árvores, atravessa rios congelados, cava troncos apodrecidos em busca de ovos e pequenos roedores. Quando não há nada para comer, ele para, sem pânico, sem desperdiçar energia. E quando detecta sinais de fraqueza, ele age, rápido, preciso, sem misericórdia. Em um mundo onde todas as vantagens estão contra si, o glutão não busca vencer. Ele apenas garante que não será eliminado do jogo. A Sibéria não foi feita para o ser humano. Os seres que vivem aqui existem graças à adaptação. O homem chegou depois, trazendo ferramentas, mas ainda com o mesmo corpo fácil de sentir fome, frio e cometer erros. Neste lugar, o frio não distingue garras ou rodas. Quando o ser humano entra na Sibéria, não conquista a natureza. Ele apenas entra no mesmo jogo que já existia antes. Entre a gelada Yakutsk e o distante porto de Magadan, existe uma estrada que atravessa a terra mais fria do planeta. Nome oficial: Rodovia Colima, com mais de 2.000 quilômetros de extensão. Atravessando florestas de taiga, pântanos, rios congelados e regiões onde o inverno domina quase o ano inteiro. No mapa, é apenas uma linha fina. Na realidade, é um desafio constante entre o ser humano e o frio.
Os habitantes daqui chamam a Colima por outro nome. Road of Bones, a Estrada dos Ossos, não é uma metáfora. Nas décadas de 1930 a 1950, dezenas de milhares de prisioneiros foram obrigados a construir esta estrada. No inverno, as temperaturas caíam abaixo de menos 50 graus Celsius. O solo era permafrost. Impossível cavar covas. Quando alguém morria, seu corpo era colocado diretamente sobre o solo da estrada, coberto de terra, e a construção continuava sobre o que restava. A Colima não foi construída apesar da morte. Foi construída a partir da morte. A era soviética passou, mas a Colima ainda está lá, e o frio continua a impor suas regras. No inverno, um carro quebrado significa sentença de morte. O motor congela, o óleo engrossa. O combustível se transforma em bloco sólido, sem sinal de celular, sem serviço de resgate permanente. No inverno, um carro quebrado significa sentença de morte. O motor congela, o óleo engrossa. O combustível se transforma em bloco sólido, sem sinal de celular, sem serviço de resgate permanente. Quando o curto verão chega, o gelo derrete. Mas em vez de libertar, a estrada se transforma em outra armadilha. Acidentes não exigem velocidade. Basta um pequeno desvio entre lama, água e peso. Na Colima, cada estação traz um tipo diferente de perigo. Apesar de tudo, a Colima ainda é usada. Caminhões de suprimentos, moradores locais, os que são obrigados a viajar, não por aventura, mas por não haver outra escolha. O frio não faz distinção. Não se importa quem você é, de onde veio ou por que viaja. Ele apenas decide quem segue adiante e quem nunca sai daqui. Ao deixar a Colima, não há marco de vitória. Ninguém acena. Não há fronteira clara. Apenas a neve continua a cair. O vento continua a soprar. E a Sibéria ainda está lá. Sem mudança, sem reconhecimento. Não importa quem conseguiu atravessar. O tempo continua a passar, nem mais rápido, nem mais lento. A neve cai fina, camada por camada, cobrindo o que acabou de acontecer como se nunca tivesse existido. Não há som de encerramento. Não há sinal de aviso. Na Sibéria, tudo retorna ao seu lugar. Não porque seja arranjado, mas porque nunca houve motivo para mudar. As pegadas são rapidamente apagadas da neve. As caçadas, as fugas, os momentos de sobrevivência não deixam sinais para o dia seguinte. Neste lugar, a natureza não precisa ser cruel. Ela apenas precisa manter as regras do jogo. O tigre da Sibéria sobrevive esperando. O urso polar sobrevive calculando cada dia de fome. O narval sobrevive prevendo o movimento do gelo. O glutão sobrevive nunca recuando. Não há maneira melhor, apenas maneira mais adequada. O ser humano também sobrevive aprendendo a parar no momento certo, sabendo quando avançar e quando recuar. Nenhum deles realmente vence a Sibéria. Eles apenas não são eliminados do jogo.
Aqui, sobreviver não é um feito milagroso. É o resultado de milhares de pequenas decisões, tomadas corretamente, em silêncio. A Sibéria não é um lugar para ser conquistado. Não precisa ser explorada, nem domesticada. Ela existe como um limite natural, lembrando que o ser humano não é o centro de tudo. Aqui, a natureza não recompensa o esforço. Ela apenas permite que aqueles que sabem se adaptar fiquem mais um dia